curso do Saber Direito desta semana é sobre direito empresarial e aborda a introdução às franquias de empresas, conceitos e aspectos legais, a relação entre franqueador e franqueado e os contratos nessa modalidade de negócio. As aulas são com o professor Tiago Jabur Carneiro. Alô, amigos do Saber Direito, meu nome é Tiago Jabur Carneiro, eu sou professor de Direito Empresarial, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, e hoje nós continuaremos o nosso curso sobre franquia. A análise sobre o tema acontecerá à luz do novo diploma legal que é a Lei 13.966 de 2019. Hoje iniciaremos, portanto, a aula de número 3 do curso. Mas antes de ingressarmos nessa aula de número 3, é importante fazermos uma breve revisão acerca daquilo que foi discutido nas aulas número 1 e 2. Vamos a essa breve revisão, amigos. Na aula número 1, nós vimos que a franquia consiste em um sistema. É um sistema através do qual há duas partes, o franqueador e o franqueado, onde uma das partes, ou seja, o franqueador, autoriza o uso de uma marca associado à distribuição de um produto ou serviço de caráter exclusivo ou não exclusivo contra uma contraprestação. Nós vimos também, na aula de número 1, a origem da franquia. Estudamos que ela se originou lá nos Estados Unidos, em 1850, com a marca Singer Corporation, em que o seu titular, Isaac Singer, sentiu a necessidade de expandir as suas atividades, de vender as suas máquinas em todo o território norte-americano, e foi assim que ele, com o auxílio do empresário nova-iorquino Edward Clark, disseminou a sua máquina, o seu produto, a sua marca em outro território, em território distante daquele que ele estava assediado. Vimos também que a grande função, o grande objetivo da franquia é padronizar o negócio, é disseminar o negócio, que já deu certo, em outras regiões, geralmente regiões mais remotas daquela que o franqueador está estabelecido. Portanto, nós vimos na nossa primeira aula que é uma relação ganha-ganha, onde o franqueador ganha porque recebe uma contraprestação e o franqueado se utiliza de uma marca pré-concebida e de uma estrutura que já deu certo, de uma estrutura que já vingou no mercado. Então é uma relação de ganha-ganha. O franqueado ele acaba se utilizando daquela estrutura, ele se utiliza da marca, se utiliza do produto, do serviço e de toda a assistência prestada pelo franqueador para que exerça um negócio. E que se ele fizesse de forma embrionária, sem utilizar daquela marca do franqueador, este negócio dificilmente poderia dar certo. Ainda na primeira aula, nós analisamos o conceito de franquia, vimos o que significa franquia e também fizemos um breve histórico da legislação de franquia até chegarmos aos dias de hoje. Vimos que as franquias eclodiram no Brasil, principalmente no ano de 1990, com a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, em que houve uma queda do protecionismo na economia brasileira. Nesse momento, houve uma grande necessidade de se formular uma legislação para regular esse tipo de negócio, para regular essa modalidade de negócio que é a franquia. Foi aí que entrou em vigor a Lei 8.955 de 94. Depois que esta lei entrou em vigor, passados 25 anos, houve a necessidade de repaginar a nova lei, de atualizar a nova lei. E então, em 2019, após um longo debate no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei 13.966 de 2019, que é a atual lei de franquia. A atual lei de franquia, como eu disse para vocês na primeira e na segunda aulas, essa foi uma lei que repaginou a lei anterior. Não necessariamente ela revogou todos os dispositivos, ela trouxe dispositivos da lei anterior e aplicou no novo marco regulatório. Muito embora tenha havido uma revogação completa, na modalidade de abrrogação, como eu também disse, muitos dispositivos da antiga lei foram preservados na nova lei, mas também houve grandes inovações na atual lei. A título de exemplo, na circular de oferta de franquia, que havia 15 itens obrigatórios na lei anterior, na nova lei passou a ter 23 itens obrigatórios.
A possibilidade também de se instituir a arbitragem na lei nova não existia na lei anterior. Não se vislumbrava essa possibilidade na lei anterior. E a lei nova acabou aderindo a esta possibilidade. Na aula de número 2, nós vimos os conceitos e os aspectos legais da franquia. Vimos quais são as gerações de franquia, que eram 3 gerações até chegarmos aos dias de hoje. Vimos a primeira geração de franquia, que é a franquia simples, onde há um mero licenciamento da marca. Vimos também a segunda geração de franquia, que é a franquia de marca e de produto, onde o franqueador autoriza que o franqueado, o seu colaborador empresarial, utilize a marca e também utilize o produto que ele recebeu do franqueador. E aí eu utilizei como exemplo aquelas máquinas Singer, ou seja, eram máquinas de costura produzidas pelo franqueador, fornecidas pelo franqueador ao franqueado, e o franqueado as vendia publicamente. Utilizando do quê? Não apenas do produto, como também da marca, da assistência técnica, do know-how e da publicidade. E aí chegamos na terceira geração de franquias, que é a geração atual. É a geração contemplada pela Lei 13.966 de 2019. Essa é, portanto, a geração contemplada na atual lei, onde há uma cessão, uma transferência do pacote de negócio, onde o franqueador tem o dever não apenas de transferir a marca, como também de autorizar que o seu franqueado produza ou comercialize produtos que ele, franqueador, produz ou que terceiros fornecedores produzam. E, além disso, o franqueador tem o dever de prestar assistência técnica, de fazer o treinamento dos funcionários, dos colaboradores do franqueado e assim por diante. Vocês devem se recordar que eu utilizei o exemplo do McDonald's, que é a maior franquia do mundo, onde o franqueador acaba fiscalizando, monitorando as atividades do franqueado e onde os serviços prestados na cadeia de fast foods devem ser idênticos em todas as unidades franqueadas, seguindo aquele serviço que foi estabelecido na unidade do franqueador. E aí nós vimos como exemplo, a vestimenta dos funcionários deve ser a mesma, o treinamento, o atendimento, os ingredientes do produto devem ser os mesmos, né? A forma como as pessoas são atendidas, os consumidores são atendidos, deve ser a mesma forma, o tempo de espera e assim por diante. Então, a franquia ela acaba sendo um contrato de fomento econômico. É um contrato onde as duas partes, franqueador e franqueado, se beneficiam, têm vantagens. Nós vimos também as vantagens de cada uma das partes. O franqueador, ele acaba sendo beneficiado porque ele contará com o investimento dos franqueados. Por exemplo, para fazer publicidade. Quanto mais franqueados o franqueador possuir na sua rede, mais recursos, mais verbas ele possuirá para fazer publicidade em rede nacional. E quando nós falamos em publicidade, nós estamos falando em propaganda em outdoors, em redes sociais, em rádios, televisões e assim por diante. E quanto maior for a cadeia, quanto mais franqueado o franqueador tiver, maior será a publicidade. Essa é uma grande vantagem. Além disso, o franqueador reduzirá consideravelmente seus investimentos. E por que isso? Porque ele não terá que fazer investimento e abrir filiais em outras localidades, de forma nenhuma. Quem fará isso por ele será os seus franqueados. Eles que constituirão a unidade, eles que contratarão colaboradores, eles que pagarão os prestadores de serviço, reformarão os imóveis, adquirirão equipamentos e assim por diante. Então, todos os custos ficarão por conta do franqueado. E, por fim, nós vimos também que os franqueados também têm grandes vantagens. A principal delas é que eles conseguem reduzir o valor dos insumos e das matérias-primas que estão adquirindo, seja do franqueador, seja dos fornecedores homologados e indicados pelo franqueador. E aí eu dei o exemplo para vocês devem se recordar do hambúrguer. Se ele fosse um empresário isolado, que não estivesse inserido num sistema de franquia, aquele hambúrguer custaria R$3, por exemplo, mas como ele está inserido num sistema de franquia, ele consegue reduzir consideravelmente o valor daquela unidade, adquirindo-a, por exemplo, por R$2,50. Então, há uma redução de custos, além do fato de que ele utilizará uma estrutura que já deu certo
e uma marca que já teve apelo popular. Falamos também sobre as relações existentes entre o franqueador e o franqueado. Nós vimos que a relação entre eles é uma relação nitidamente empresarial. Não é uma relação trabalhista. O franqueado ele não é um empregado do franqueador. O franqueado ele é um colaborador do franqueador. É uma relação, como eu disse, de fomento econômico, de fomento empresarial. Um auxilia o outro. O franqueado auxilia o franqueador a disseminar aquele negócio padronizado e expandir este negócio em outros territórios. Já o franqueador, ele acaba sendo beneficiado com o serviço do franqueado, exatamente porque ele terá o seu negócio disseminado e, além disso, ele receberá uma contraprestação pelo serviço que o franqueado está recebendo do franqueador. Falamos também que a relação entre franqueador e franqueado não é uma relação de consumo. Não existe relação de consumo aí. O franqueador, sob hipótese alguma, é consumidor do franqueador. De forma nenhuma. É uma relação, novamente, empresarial. O que acontece, e isso de fato acontece, de acordo com o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, é que o franqueado e franqueador respondem solidariamente perante o consumidor. Ora, se o franqueador tem o dever de prestar assistência técnica, de monitorar as atividades do franqueado, de estar sempre ali verificando se os serviços estão sendo bem prestados, se os produtos fornecidos estão de acordo com as normas operacionais e técnicas impostas pelo franqueador, nada mais natural que, se houver algum vício, se houver algum defeito daquele produto, o franqueador também seja responsabilizado por aquele defeito. E aí eu disse para vocês que, se houver uma ação na justiça, tanto o franqueador quanto o franqueado poderão ser demandados judicialmente. E se houver essa demanda, estejam certos, o franqueador poderá responder, poderá ter que indenizar o consumidor. Lembrando que o franqueador participa da cadeia de fornecimento do produto ou do serviço. Muitas vezes, inclusive, oferecendo o produto ao franqueado. Então, nós temos aí uma responsabilidade subsidiária. Solidária, me desculpe, uma responsabilidade solidária. Agora, falando um pouco sobre a modalidade de contrato existente entre franqueador e franqueado. E ainda falando um pouco sobre a relação de consumo. Nós vimos que não é uma relação de consumo, não existe uma relação de consumo entre franqueador e franqueado. Alguns julgados, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendem que a relação entre eles, o contrato estipulado entre franqueador e franqueado, seria um contrato de adesão, com base nos artigos 423 e 424 do Código Civil Brasileiro. E por que este contrato seria um contrato de adesão? Ora, o franqueador geralmente chega com um contrato, com as cláusulas pré-definidas e impõe ao seu franqueado. O franqueado, ele muito pouco provavelmente vai poder alterar as regras que estão impostas naquele contrato. Muito pouco provável que ele poderá alterar aquelas cláusulas contratuais. E por que isso? Não nos esqueçamos que a franquia ela é uma rede, onde há vários franqueados. Imaginem só se cada franqueado quisesse alterar o contrato com o franqueador. Imaginem só qual confusão seria criada em decorrência dessa alteração sucessiva realizada por vários franqueados. É por essa razão que muitos julgados entendem que o contrato de franquia se assemelha a um contrato de adesão, com base nos artigos 423 e 424 do Código Civil. E aí vem a pergunta, professor, mas qual é a consequência do contrato de franquia ser equiparado a um contrato de adesão? Se vocês verificarem nos artigos 423 e 424 do Código Civil, esses dispositivos dizem claramente que, quando há um contrato de adesão e quando há uma dubiedade, quando há um equívoco, uma interpretação que possa ser desfavorável ao franqueado, então essa interpretação será sempre julgada favoravelmente ao franqueado. É o que dizem os artigos 423 e 424 do Código Civil.
Esses, como eu disse para vocês, são alguns entendimentos erigidos de alguns tribunais, como, por exemplo, o Tribunal do Estado de São Paulo. E lá foi julgada uma causa, e aqui é muito interessante, em que o franqueador impôs uma cláusula de arbitragem no contrato para o franqueado. Só que quando o franqueado foi entrar com uma ação, ingressar com uma ação judicial em desfavor do franqueador, o tribunal entendeu que ele poderia ter ingressado com esta ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não precisaria ter ingressado com essa ação no tribunal arbitral. E aí vem a pergunta, mas não havia uma cláusula arbitral no contrato? Por que essa cláusula não foi seguida? Por que o franqueado não obrigatoriamente ingressou com o procedimento no tribunal arbitral? O Tribunal de São Paulo entendeu que essa cláusula foi abusiva, principalmente em razão do custo de se ingressar com uma ação, um procedimento arbitral, que é um custo elevadíssimo. Então, o Tribunal de São Paulo entendeu que seria perfeitamente possível não entrar com aquela ação no tribunal arbitral e entrar com aquela ação na Justiça Comum, no Tribunal de São Paulo. E ele se valeu da seguinte justificativa, que o contrato de franquia era um contrato de adesão. E como sendo um contrato de adesão, havendo dúvida com relação a alguma cláusula contratual ou havendo alguma abusividade com relação à cláusula contratual, a exemplo desta da arbitragem, então a interpretação deveria ser feita em favor do franqueado. Esse foi apenas um exemplo do julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu, particularmente, com todo o respeito às decisões judiciais, eu entendo que o contrato de franquia não é um contrato de adesão. E por quê? Geralmente, em contrato de adesão, você não pode modificar nenhuma cláusula. Os contratos vêm pronto, apenas para serem assinados. Vocês já devem ter tido acesso a contratos de plano de saúde, contratos de seguro, contratos de venda de unidades imobiliárias na planta e assim por diante. Esses contratos são tipicamente contratos de adesão. E por que isso? Porque nesses contratos não há nenhuma possibilidade do consumidor alterar qualquer cláusula. Não existe a possibilidade. O consumidor adere ou não adere ao contrato. É assim que funciona. Mas no contrato de franquia, não. Nós vimos que o contrato de franquia é um contrato de colaboração, é um contrato de fomento econômico, é um contrato paritário, onde as partes, ao menos em tese, franqueador e franqueado, estão no mesmo nível. Portanto, muito embora seja muito pouco provável que alguma cláusula seja alterada, é perfeitamente possível que isso ocorra. É por isso, e novamente, com todo respeito às decisões emanadas de alguns tribunais, eu entendo que o contrato de franquia não deve ser assemelhado a um contrato de adesão. É um contrato empresarial. Vamos falar agora acerca da remuneração no contrato de franquia. Nós vimos que, na franquia, há autorização do uso de um pacote de negócio. Nós vimos que o franqueador autoriza que o franqueado utilize a sua marca, que o franqueado distribua o seu produto, produza seu produto, que receba do franqueador um treinamento, que tenha uma assistência técnica, receba know-how, segredo industrial e assim por diante. Ou seja, que o franqueado tenha todo o suporte do negócio prestado pelo franqueador. Mas, naturalmente, que essa transferência não é de graça, não é gratuita. Há uma remuneração para isso. E qual é essa remuneração? O que o franqueador ganha com isso? O franqueador ganha os chamados royalties. O que são os royalties? É uma remuneração que o franqueado paga ao franqueador, geralmente com base no seu faturamento mensal. Então, se o franqueado, por exemplo, tem um faturamento mensal de R$100 mil e as partes estipularam no contrato de franquia que o percentual de royalties será de 5% sobre o faturamento, então este franqueado repassará R$5 mil todo mês ao franqueador. Esta é a remuneração que nós chamamos de variável. O artigo 1º da lei, ele foi muito claro. Ele falou que a remuneração no contrato de franquia pode ser variável ou não. Nesse ponto, eu entendo que o legislador acabou pecando um pouquinho, porque ele deveria ter colocado que a remuneração poderia ser direta e ou indireta, e não direta ou indireta. E por que eu estou falando isso? Porque é perfeitamente possível que no contrato de franquia
as partes estipulam que a remuneração seja variável, ou seja, um percentual sobre o faturamento auferido pelo franqueado após o mês, após o exercício mensal, e além disso, um valor fixo. O franqueador pode impor ao franqueado que este pague a ele, franqueador, um valor fixo. Então, por exemplo, nesse caso que eu citei para vocês, dos R$100 mil de faturamento, que o franqueado pagaria R$5 mil a título de royalties variáveis, ele poderá estipular 5 mil, variável, 5%, mais um valor fixo. Então, nesse ponto, eu acho que o legislador deveria ter alterado um pouquinho o artigo 1º e colocado remuneração direta e ou indireta. Até porque uma não exclui a outra e ambas podem conviver paralelamente. Outro ponto que deve ser mencionado no contrato são as taxas. Então, as taxas devem ser expressamente previstas em contratos. Quais são essas taxas? São taxa de adesão, que é o valor que geralmente o franqueado paga ao franqueador simplesmente por ingressar na rede, simplesmente por aderir na rede. Não tem nenhuma relação com a remuneração, com aquele valor variável. Então, essa é a taxa de adesão. São valores que variam entre 20, 30, 50, 60 mil, dependendo do negócio. Mas é um valor fixo que se paga apenas para ingressar na rede. Estamos falando de taxa de adesão. Além disso, nós temos também as taxas de publicidade. O que são essas taxas de publicidade? São valores que são pagos pelos franqueados ao franqueador para que o franqueador faça uma campanha publicitária em rede nacional. Então, cada franqueado pagará um percentual de seu faturamento. O franqueador auferirá esses recursos e investirá num fundo que fará propaganda, fará publicidade em território nacional. Além disso, existem as taxas de aluguel de equipamentos ou compra de equipamentos que os franqueados terão que pagar para o franqueador, ou para fornecedores, ou para terceiros, para adquirir equipamentos que sejam fidedignos àqueles equipamentos dos quais dispõe o franqueador. E por fim, nós temos também as taxas de seguro. O que são essas taxas de seguro? São taxas obrigatoriamente pagas pelo franqueado para que todos os objetos, todas as mobílias, os utensílios, os produtos que estejam dentro do estabelecimento, dentro da unidade franqueada, estejam assegurados. De modo que, se houver qualquer imprevisto, se houver qualquer acidente, a exemplo de incêndio, roubo, furto, queda de avião e assim por diante, aqueles itens estarão assegurados. Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é a remuneração, que é o pagamento, uma contraprestação pelos serviços prestados pelo franqueador, pela marca licenciada pelo franqueador, pelos manuais de condutas, pela assistência técnica e assim por diante. Outra coisa são as taxas fixas, que são aquelas taxas pagas pelos franqueados para que o franqueador faça publicidade, para que ele assegure os itens que estejam dentro da unidade franqueada. E, além disso, temos também as taxas para pagamentos de equipamentos ou aluguel, seja compra de equipamentos. O que é importante destacar é que estas taxas, das quais eu estou falando agora, não têm relação com os custos operacionais do negócio. É muito comum franqueados questionarem: ora, se eu pagar essas taxas das quais o senhor está falando, eu não vou ter que pagar mais nenhum custo operacional do meu negócio? Não, de forma nenhuma. São coisas completamente diferentes. Taxas são taxas fixas, geralmente, que são pagas pelo franqueado ao franqueador para diversos propósitos. Já os custos operacionais são os custos assumidos pelo próprio franqueado. Quais são esses custos? São custos variáveis, que são pagos mensalmente. A exemplo de custos com empregados, salários, aluguel de imóvel, reforma, compra de equipamentos e assim por diante, pagamento de impostos e assim por diante. Então, são custos variáveis. Que fique claro que remuneração é uma coisa, como eu disse para vocês, taxas fixas é outra coisa e, por fim, custos operacionais é outra coisa completamente diferente. Então, são três elementos, são três itens constantes do contrato de franquia que são diferentes entre si. E essa mensagem tem que ficar clara, porque alguns franqueados entendem que
são valores que acabam se misturando, e eles não se misturam de forma nenhuma. Vamos falar agora acerca do registro do contrato de franquia. A nova lei ela acabou inovando porque o contrato de franquia não precisa mais ter assinatura de duas testemunhas. Na lei antiga, estava previsto que o contrato de franquia obrigatoriamente tinha que ter assinatura de duas testemunhas. Na nova lei, não há mais essa previsão, o que significa que o contrato assinado pelas partes, franqueador e franqueado, já é suficiente para que produza efeitos jurídicos perante as partes. As partes podem até registrar este contrato, não tem nenhum problema. Só que não é necessário o registro para que aquele contrato produza efeitos jurídicos entre as partes. O que é importante, o que é imprescindível, eu diria, é que este contrato seja escrito. Não existe contrato de franquia verbal. Então, não é possível que um franqueado, por exemplo, ingresse com uma ação na justiça contra o franqueador e mencione, olha, eu fiz um contrato verbal de franquia com ele. Vou trazer testemunha, vou comprovar isso, contrato verbal, tem validade. Não, esse contrato não tem validade. Contrato de franquia, a lei é muito clara. Ele deve ser escrito, deve estar em língua portuguesa e deve ter linguagem clara e acessível. E não é necessário que se faça o registro. Mas há uma exceção para essa questão do registro. E aqui é importante frisar. Contratos de franquia internacionais, eles devem ser registrados quando houver remessa de valores para o exterior. Peguemos como exemplo uma cadeia de fast food nos Estados Unidos, que tenha franquias no Brasil. É um contrato internacional, muito embora produza seus efeitos no Brasil, mas é um contrato de franquia internacional. Existem duas partes. Existe uma parte, franqueadora, estrangeira, a outra parte, franqueada, brasileira. Naturalmente que a parte franqueada, como nós vimos, terá que remunerar a parte franqueadora, terá que remeter os royalties do Brasil para o exterior. Só que essa remessa, feita de forma legal, obviamente, ela tem que passar obrigatoriamente pelo Banco Central do Brasil. E aí que entra a exceção da regra relativa ao registro do contrato. Para fazer remessa de divisas do Brasil para o exterior, este contrato deve estar registrado, porque caso contrário, o Banco Central do Brasil não fará a remessa dos valores, dos royalties do Brasil para o exterior. É nesse sentido que franqueador e franqueado, principalmente franqueado, deverá registrar este contrato no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas esta hipótese, novamente, ela se aplica tão somente se houver duas partes, em que uma parte é estrangeira e a outra parte é nacional. E uma das partes tiver que fazer remessa de valores para o exterior, principalmente a título de pagamento de royalties. Nestes casos, então, a parte deverá obrigatoriamente registrar o contrato no INPI para que este contrato seja apresentado ao Banco Central do Brasil e seja, então, feita a remessa dos valores para o exterior. Vamos falar agora sobre uma das maiores inovações trazidas pela nova lei, pela Lei 13.966 de 2019. Inovação esta contida no artigo 3º da nossa nova lei. E qual é essa grande inovação? A possibilidade de sublocação do ponto comercial. Explicando mais simplesmente, o que é isso? O franqueado, como nós vimos, quando for instituir uma unidade franqueada, ele deverá alugar o imóvel. Ele deverá adquirir, portanto, um ponto comercial. E ele poderá alugar este imóvel ou do proprietário do imóvel, ou, e aí vem a novidade da lei, do próprio franqueador. Na antiga lei não havia essa previsão. Não havia muito embora muitas partes já se valessem da doutrina, da jurisprudência e já fizessem nos contratos, em alguns contratos, já adotassem essa possibilidade de sublocação de imóvel feita pelo franqueador ao franqueado. Mas a nova lei ela foi muito expressa e ela autorizou que o franqueador sublocasse um imóvel para o franqueado. E como funciona isso? Funciona da seguinte forma: o franqueador vai junto ao proprietário e aluga o imóvel onde será instalada a unidade franqueada. Depois que ele fizer isso, ele chega então até o franqueado e ele, franqueador, subloca o imóvel para o franqueado. Então nós temos aqui que este imóvel, neste caso específico,
ele não será alugado diretamente do proprietário ao franqueado, de forma nenhuma. Ele será alugado ou sublocado do franqueador, que foi quem alugou aquele imóvel, para o franqueado. E qual foi a razão do legislador ter previsto esta questão? Que é fruto, inclusive, da evolução legislativa, de decisões jurisprudenciais e assim por diante. Qual que foi a grande razão e qual foi a justificativa do legislador ter previsto isso? Ora, era muito comum que franqueados alugassem imóveis, aderissem pontos comerciais, mas depois de certo tempo, rescindissem o contrato de franquia com o franqueador e deixassem aquele imóvel. Deixassem aquele imóvel ocioso. O que fazia então o proprietário? O proprietário poderia alugar aquele imóvel para qualquer outra loja, para qualquer outro empresário. Peguemos como exemplo uma loja de chocolate famosa, uma loja A de chocolate famosa, uma rede de franquia A, por exemplo, de chocolates. Vamos imaginar a situação em que o franqueado aluga o imóvel direto do proprietário e essa loja fica dentro de um shopping. E aí, no meio do contrato, o franqueado decide romper o contrato com o franqueador e abandonar aquele imóvel. Ora, o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, poderá alugá-lo para qualquer outra pessoa, para qualquer outro empresário dentro daquele shopping. E ele poderá fazer, inclusive, para o concorrente da rede de franquia A. Poderá pegar uma unidade franqueada da unidade B, da rede de franquia B, da concorrente. Então, exatamente para evitar esse tipo de transferência de titularidade, de ocupação de imóvel entre concorrentes, que o legislador foi muito claro. Ele previu que o franqueador poderia ele mesmo alugar o imóvel e sublocar posteriormente para o franqueado. Fazendo desta forma, nós não teríamos o problema que nós tivemos no exemplo citado. Ou seja, se o franqueado decidisse abandonar aquele imóvel, não teria nenhum problema. Como quem alugou o imóvel foi o franqueador diretamente junto ao proprietário e não foi o franqueado, ele, franqueador, poderia substituir o franqueado que saiu, que rescindiu o contrato, por um outro franqueado, por um novo franqueado. E aí o franqueador não perderia o quê? O ponto comercial. E o ponto comercial é de extrema relevância, sobretudo em centros comerciais, em shoppings, por exemplo, onde um espaço está ali estrategicamente considerado pela rede de franquia. De modo que se um franqueado sair dali e entrar um concorrente, pode captar toda a clientela daquele primeiro franqueador. É exatamente por essa razão que o legislador, me desculpem, decidiu ampliar, alargar o conceito previsto na lei. E além dessa ampliação do conceito previsto na lei, o legislador, ele decidiu que o franqueador, ele poderia sublocar o imóvel por um valor superior ao valor alugado. Só que aí nós temos um grande problema. Por quê? Ora, o franqueador, ele aluga um imóvel junto ao proprietário, diretamente junto ao proprietário, pelo valor de R$1.000 por mês. De acordo com a nova lei de franquia, ele pode sublocar este imóvel ao franqueado por R$1.500, por exemplo, ou seja, um valor superior ao valor que ele alugou. E por que ele pode alugar por um valor superior ao valor que ele alugou? Ele pode fazer justamente em razão do fato de que ele vai realizar benfeitorias neste imóvel. Então, ele vai mexer na estrutura, ele vai mexer no layout, ele vai investir no imóvel, então ele pode alugar por um valor maior ao seu franqueado. Só que aí nós temos um conflito de legislação, porque a lei do inquilinato, que é uma lei que versa sobre aluguéis, inclusive comerciais, ela veda expressamente a possibilidade de sublocar imóvel por valor superior ao valor originalmente alugado pelo primeiro locador. E aí veio o questionamento, mas professor, se há um conflito de leis, qual prevalece? Nós ainda não temos uma solução. A lei acabou de disciplinar essa questão. A lei acabou de autorizar a possibilidade do sublocatário pagar um valor superior ao valor que o locador, que o franqueador, paga ao proprietário. A jurisprudência ainda não emitiu nenhuma decisão nesse sentido, não temos decisões judiciais nesse sentido ainda. Mas, no meu entendimento, eu acredito que nós não teremos problema. E por que nós não teremos problemas? Exatamente em razão do fato, primeiro, que o franqueador investe naquele imóvel. O franqueador aluga o imóvel por um valor, por exemplo, R$1.000, irá investir, irá colocar dinheiro naquele imóvel para que aquele imóvel fique melhor, fique mais desenvolvido.
E, além disso, uma questão aí de direito material é que a lei de franquia ela é uma lei especial frente à lei do inquilinato. E ela é uma lei que está disciplinando de forma especial esta matéria. E, por essa razão, ela prevaleceria sobre a lei do inquilinato. Mas ainda nós temos muita água para correr e vamos ver como é que os tribunais vão se inclinar em relação a essa decisão, a essa questão. Desculpe. Falando muito rapidamente sobre a classificação do contrato de franquia. Como é que o contrato de franquia é classificado? Bom, o contrato de franquia é um contrato empresarial, porque ele é subscrito, elaborado entre empresários. Ele é um contrato paritário, ou seja, não tem subordinação entre franqueador e franqueado. É um contrato bilateral, porque ele gera direitos e deveres para ambas as partes. O franqueador tem o dever de prestar assistência, de autorizar a utilização da marca, de transferir o segredo industrial e assim por diante. Por outro lado, o franqueado tem o dever de pagar, de remunerar o franqueador em razão de utilizar o seu pacote de negócios. Além disso, é um contrato típico, ou seja, é um contrato que está previsto na legislação, agora mais do que nunca, está previsto na Lei 13.966 de 2019. É um contrato consensual, é um contrato formal, e aqui é interessante destacar, e nós vimos anteriormente esse ponto, o contrato de franquia, ele é formal porque não é aceitável que seja verbal. Ele deve ser escrito, deve ter uma forma, deve ser assinado pelas partes, mas ele não é solene, ou seja, ele não exige nenhum ato solene. A exemplo de um contrato de venda e compra de um imóvel, em que deve haver uma solenidade, deve haver uma escritura pública para a venda daquele imóvel. No contrato de franquia isso não ocorre. O contrato de franquia é um contrato formal, mas não tem que haver uma solenidade, basta a assinatura das duas partes. Além disso, é um contrato híbrido ou complexo. Por que é um contrato híbrido ou complexo? Porque é um contrato que congrega várias obrigações, vários espectros dentro de um mesmo instrumento, dentro de uma mesma relação. Nós temos aqui uma obrigação de dar, nós temos aqui uma obrigação de fazer, nós temos aqui uma obrigação de prestar assistência técnica, nós temos aqui um licenciamento de uso de marca, uma autorização de distribuição de produtos ou serviços e assim por diante. Portanto, é um contrato híbrido ou complexo. E qual é a consequência desse contrato ser híbrido ou complexo? A consequência é a incidência do ISS, Imposto sobre Serviço. Há uma legislação municipal, que é a Lei 113 de 2003, que prevê que as franquias devem recolher Imposto sobre Serviço, o ISS. E por que isso? Porque dentro da franquia teria uma prestação de serviço, porque a franquia seria um contrato de prestação de serviço. Houve um grande debate no STJ, depois de ter passado pelos tribunais regionais, estaduais e assim por diante, em que se discutia se o contrato de franquia era um contrato de prestação de serviços puramente ou era um contrato complexo, em que haveria várias obrigações deste contrato. O STJ entendeu que era um contrato complexo ou híbrido e, por essa razão, desautorizou os municípios a cobrarem ISS. O que o STJ disse? Disse, olha, não é um contrato de prestação de serviço, é um contrato complexo. Há várias obrigações misturadas, concatenadas. Não podemos dizer que o contrato de prestação de serviço, de contrato de franquia, perdão, é um contrato de prestação de serviço. E por isso não há incidência de ISS. Este ano, contudo, em 2020, houve uma reviravolta. O STF, julgando o tema de repercussão geral número 300, entendeu que, em razão do fato de haver prestação de serviço dentro do contrato de franquia, então seria totalmente possível do município cobrar o ISS sobre este contrato. Este é um tema que ainda está em aberto, muito embora tenha sido julgado pelo STF, mas ainda está em aberto, especialmente para saber se haverá os efeitos da modulação ou não. Ou seja, para saber se esta decisão do STF será aplicada para os contratos anteriores, para aquelas relações passadas, ou se será aplicada de agora em diante. Então, nós ainda não sabemos qual será o julgamento definitivo.
O que nós sabemos até então, e aí uma decisão recente do STF, tema número 300, repercussão geral, é que o contrato de franquia pode ser assemelhado com o contrato de prestação de serviço. E, em razão desse fato, haveria, sim, a incidência do ISS. E aí nós temos uma vitória dos municípios sobre os contribuintes. Falando agora sobre a circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é o primeiro documento que deve ser entregue pelo franqueador ao franqueado. E o que é esse documento? Esse é um documento não vinculativo, em que o franqueador entrega ao franqueado e dispõe ali de todos os itens obrigatórios que deverão constar no contrato de franquia. É como se fosse uma cartilha. Então, o franqueador colocará ali o histórico do franqueador, se o franqueador tem ações judiciais, o que o franqueador espera do franqueado, qual a expectativa de faturamento, quais foram os últimos franqueados e assim por diante. Todas essas informações que nós veremos na nossa próxima aula, na nossa aula de número 4. Mas o que deve ficar claro é que este documento é um documento preparatório ao contrato de franquia. É um documento não vinculativo, é um documento meramente informativo e que o franqueado vai receber do franqueador e, analisando este documento, vai saber se ingressará ou não na franquia. É como se fosse um raio-x da franquia, do sistema de franquia. Recebido esse documento, o franqueado terá 10 dias para analisar e para refletir se irá ingressar ou não na franquia. Se ele decidir ingressar na franquia, perfeito, ele assinará o contrato de franquia. Caso contrário, ele chegará para o franqueador e dirá, não tenho interesse. Novamente, a circular de oferta de franquia é o primeiro documento que deve ser entregue pelo franqueador ao franqueado. Deve ser entregue com prazo de antecedência de 10 dias. E é um documento não vinculativo, é apenas informativo. O que é importante deixar muito claro sobre a circular de oferta de franquia é que o que rege este documento, antes de falarmos sobre as cláusulas dela, é o princípio da boa-fé objetiva. Princípio este esculpido no artigo 422 do Código Civil e agora nos artigos 2, combinado com o artigo 4 da Lei 13.966 de 2019. Então, as partes, o franqueador principalmente, deve observar o princípio da boa-fé objetiva. Ele deve ser transparente, deve ser leal com o franqueado, ele deve prestar informações precisas, concisas, não pode mentir naquela circular de oferta de franquia. Então, por exemplo, na circular, e nós vamos ver na próxima aula quais são os itens obrigatórios da circular, o franqueador deve prever claramente quais são todos os seus ex-franqueados. Isso para que o franqueado entre em contato com os ex-franqueados e troque informações para saber se a franquia é boa, se a franquia deu resultado, se o franqueador prestou assistência, se o franqueador concedeu a autorização de uso de marca e assim por diante. Esse é um dos tópicos que devem constar na circular de oferta de franquia. Se o franqueador não o fizer, ou se mentir com relação a isso, se omitir quais são os ex-franqueados e assim por diante, ele estará incorrendo na quebra da boa-fé objetiva. Então, o que deve ficar claro, por enquanto, antes de irmos para a aula número 4, é que o franqueador deve observar o princípio da boa-fé objetiva, deve ser leal nas informações que conceder ao franqueado, deve ser transparente, deve agir com lealdade, deve agir como homem médio, com probidade, ou seja, as informações devem ser precisas, não podem ser equivocadas de forma nenhuma, sob pena de induzir o franqueado a erro. É neste ponto que o artigo 2º e o artigo 4º da Lei de Franquia, eles são muito claros no sentido de que o franqueador deve agir com boa-fé objetiva. Bom, senhores, agora nós vamos chamar o quiz e ver quais são as perguntas referentes à aula de hoje. Vamos ao quiz. Primeira pergunta. Uma das grandes inovações trazidas pela nova Lei de Franquia, a Lei 13.966 de 2019, foi: letra A, possibilidade de sublocação do imóvel pelo franqueador ao franqueado. Letra B, permissão da licença de uso de marca. Letra C, autorização para a distribuição pelo franqueado de bens ou serviços. Ou letra D,
obrigatoriedade de encaminhamento da COF ao franqueado. Pensem aí. Vamos à resposta. Alternativa correta, letra A. Possibilidade de sublocação do imóvel pelo franqueador ao franqueado. Vocês devem se recordar que no início do curso eu falei que na medida que eu fosse explicando a matéria, eu iria apontando quais foram as grandes inovações trazidas pela atual lei em comparação com a lei revogada, em comparação com a lei 8955 de 94. Vocês devem se recordar disso. Na aula de hoje, eu trouxe para vocês uma das maiores inovações trazidas pela atual lei, que é exatamente a possibilidade de sublocação do imóvel pelo franqueador ao franqueado. Vocês devem se recordar que eu disse que o franqueador, ele pode alugar o imóvel diretamente junto ao proprietário e, posteriormente, sublocá-lo ao franqueado. E por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente para preservar o ponto comercial, para não perder aquele ponto comercial caso o franqueado rescinda o contrato. Ou seja, se o franqueado decidir abandonar aquele imóvel, aquela unidade franqueada, por qualquer razão, ele, franqueador, poderá, como ele alugou o imóvel diretamente junto ao franqueador, ao proprietário, ele, franqueador, poderá substituir, colocar um outro franqueado ali. Então, ele não vai ter o perigo de perder o ponto comercial, principalmente se for um ponto comercial estratégico, que, como eu disse na aula de hoje, acontece em shopping center, onde uma loja ela pode estar ali estrategicamente localizada. E se perder aquele ponto, o concorrente pode assumi-lo. É nesse sentido que o legislador inovou muito ao colocar a possibilidade de sublocação do imóvel pelo franqueador ao franqueado. Com relação às outras alternativas, não há novidade. Todas elas já estavam previstas na lei anterior. Então, a permissão da licença de uso de marca já estava prevista na lei anterior. A autorização para distribuição pelo franqueado de bens ou serviços também estava prevista e foi replicada na atual lei. E, por fim, a obrigatoriedade de encaminhamento da COF, que nós acabamos de falar, também já estava previsto e foi replicada na atual lei. Vamos agora para a segunda questão do nosso quiz. Vamos a ela. Sob o ponto de vista jurídico, o contrato de franquia não pode ser classificado como: letra A, unilateral; letra B, consensual; letra C, oneroso; ou letra D, híbrido. Vamos à resposta. Resposta correta, alternativa A, unilateral. Sob o ponto de vista jurídico, o contrato de franquia não pode ser classificado como unilateral. Nós vimos na aula de hoje as modalidades de contrato de franquia. Vimos que é um contrato empresarial, paritário, típico, de execução continuada, híbrido e bilateral. Por que bilateral? Porque é um contrato que gera direitos e deveres para ambas as partes. Gera direitos e deveres para franqueador e para franqueado. E quais são eles? Ora, o franqueador tem o dever de prestar assistência técnica, de autorizar o uso da marca, de dar suporte ao franqueado, de treinar os funcionários do franqueado e assim por diante. Do outro lado da moeda, o franqueado tem o dever de remunerar o franqueador. Ele deve pagar os royalties, como nós vimos hoje, pagar o percentual sobre o faturamento, pagar taxa de filiação, taxa de adesão, taxa de publicidade, aluguel de equipamentos, taxa de publicidade e assim por diante. Então, é um contrato equilibrado, é um contrato bilateral. Ele gera direitos e deveres para ambas as partes. Ele não é um contrato unilateral. E por isso que nós falamos que essa alternativa é incorreta. Ele é bilateral. Unilateral é quando o contrato gera direitos e deveres para apenas uma parte, que não é o nosso caso. Não acontece no contrato de franquia. Além disso, é um contrato consensual, porque depende da manifestação expressa de vontade das partes. É um contrato oneroso, porque ambas as partes têm deveres. E é um contrato híbrido, como eu falei para vocês, já que ele concatena várias obrigações. Vamos à próxima questão. Vamos a ela. Qual é o principal princípio jurídico que deve nortear a relação entre franqueador e franqueado? Letra A, princípio da moralidade. Letra D, princípio da impessoalidade.
Letra D, princípio da boa-fé objetiva. Ou letra D, princípio da especialidade. Pensem bem, qual é a resposta? Vamos a ela. Alternativa correta, princípio da boa-fé objetiva, alternativa C. Nós acabamos de ver na nossa aula número 3 que o princípio que rege o contrato de franquia, e antes de reger o contrato de franquia, ele irradia efeitos sobre o contrato preliminar e sobre a circular de oferta de franquia, é o princípio da boa-fé objetivo. Este princípio está esculpido no artigo 422 do Código Civil e agora ele foi replicado também para a nova lei de franquia, para a Lei 13.966 de 2019. É o princípio segundo o qual as partes, principalmente o franqueador, devem agir com lealdade uma perante a outra, devem ser transparentes, têm o dever de prestar informações concisas, precisas, não podem omitir informações. E ora, se a circular de oferta de franquia é o primeiro documento, é o cartão de visita ali que o franqueador entrega ao franqueado, e através desse documento que o franqueador passa o raio-x do negócio, nada mais natural que o franqueador seja preciso, seja coerente, não omita informações, seja leal, seja transparente com relação a todas as informações prestadas na circular de oferta de franquia. Porque será a partir daí que o franqueado, analisando a circular, irá aderir ou não ao sistema de franquia, irá assinar ou não o contrato de franquia. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.